bem-vindo! Se você tem dúvidas do que é viés, debrum ou friso, fica aqui comigo que eu vou te mostrar tintim por tintim o que são esses tipos de acabamento e como eles são feitos. Eu sou Jéssica Nayara, eu sou estilista, modelista e eu trago verdades sobre o mundo da moda. Se você não sabe nada sobre como é que são os bastidores, fica aqui comigo, se inscreve no meu canal que eu sempre vou trazer conhecimentos que vão ser importantes para a sua carreira. E se você ainda não curtiu esse vídeo, clica aqui no joinha para ajudar a expandir esse conhecimento, porque dá trabalho para fazer esse tipo de vídeo. Vamos lá então. O que são frisos, debruns ou viés? Na realidade, todos esses nomes se referem ao mesmo tipo de acabamento. O que são esses acabamentos? São essas tiras de tecido que vão ao redor da peça para fazer o acabamento, para não ficar aquele tecido sem nada, né? No caso, no corte a fio, digamos assim. Eles são feitos com a ajuda de aparelhos que são instalados nas máquinas de costura industrial. Antigamente, esses acabamentos eles eram feitos pelas nossas avós costureiras na mão, não existia um aparelho que ajudava a fazer e tinha que ser bem minucioso, bem certinho, muitas vezes até passado no ferro antes de passar na máquina. Hoje em dia não, hoje em dia existem diversos aparelhos que auxiliam, ajudam, né, a fazer já esse tipo de acabamento, que isso também ajuda muito na produtividade das grandes produções de peças, né? Percebo que tem diversos tipos de aparelhos. Qualquer tipo de acabamento que você queira fazer em debrum, você tem um aparelho específico. As larguras vão desde 1,5 até 12 centímetros, 13, 15 centímetros de largura. Isso depende da sua necessidade. Como é que funciona? Quando a gente vai cortar o viés, ele é cortado numa máquina. A gente pega lá, separa o tecido, fecha ele, né, porque ele tem que ser contínuo, como no tubolar, e você vai passando na máquina e ele vai cortando exatamente na largura que você precisa. Nesse caso aqui é 3,5, é uma largura exata para fazer esse tipo de acabamento aqui, tá? Então assim, na hora que você for criar um modelo, você pode definir a largura do debrum que você quer, né, do viés, e você vai passar isso na ficha técnica e também as configurações. O que seriam configurações, Jéssica? É um maquinário que ele é feito, né? E também os números de dobras, digamos assim. O que são números de dobras? Você pode fazer debrum com uma vira, duas viras, sem vira nenhuma. Isso vai depender do acabamento que você quer, do resultado final, tá? Aqui no aparelho eu tenho uma demonstração. O debrum, né, o viés, ele é cortado assim no rolinho, ele é colocado num pratinho e ele vai entrar na máquina e você vai instalar isso aqui na frente da máquina, exatamente na frente do calcador. De forma que quando sai essa ponta, ela já vai engatar debaixo do calcador da máquina e vai direto. A máquina já vai fazer a costura por cima. O que acontece? Você vai colocar o debrum aqui dentro, né? Aqui tem um aparelho sem nada, eu vou até fazer a demonstração. Você coloca ele aqui dentro, tem uma canaleta, você passa aqui e ele vai sair aqui fora. Nesse caso, eu já passei para demonstrar. E esse aparelho aqui, ele é um aparelho de uma vira. O que é uma vira? Aqui ele vai dobrar uma vez aqui, ó. Percebam que aqui ele dobrou e aqui embaixo ele não dobrou, né? Então ele vai sair assim na máquina e aqui vem a costura fazendo o acabamento. Até vou colocar uma foto aqui para você entender como é que ele fica no aspecto final, esse aparelho aqui. Jéssica, mas tá, qual é a diferença de um aparelho? Isso aqui dá para usar na reta? Olha, existem duas máquinas de acabamentos, é a reta e a galoneira, tá? A galoneira, para quem não conhece, é a cobertura, em algumas regiões fala-se cobertura. Qual é a diferença entre elas? A reta, ela é mais utilizada para fazer tecido plano, os viés de tecido plano. Jéssica, dá para fazer viés em tecido plano? Claro que dá. Eu tenho até aqui um exemplo de um vestido que eu trouxe, onde a alcinha, ela é feita no viés, ó, ela tem aqui um viezinho bonitinho, isso aqui é feito no aparelho também. E qual é a diferença do viés feito na cobertura, na galoneira, né, ou na reta? Na realidade, a diferença é nenhuma, o aparelhinho você instala lá na reta. O que você tem que observar, cada máquina ela tem um furinho. Se você vai lá numa máquina industrial, olhar lá de frente, ela vai ter uns furos. É lá onde é que você vai instalar o aparelho com um parafusinho. Na reta, os furos são mais atrás, então provavelmente esse aparelho aqui, talvez você não consiga instalá-lo lá.
O que acontece? Existem alguns aparelhos que são específicos para reta. Aqui em cima não muda nada, o que vai mudar é essa parte aqui de baixo, que é onde você vai instalar ele na máquina. Mas a configuração dele aqui por cima não muda, certo? Alguns aparelhos você até consegue instalar na reta também, sem problema nenhum, mas tem alguns que você precisa pedir especial para reta, né? Eu quero, por exemplo, 3 de uma vira só para reta, então a pessoa vai te vender um aparelho que você consiga instalar lá na máquina da reta, certo? O corte do rolinho de friso, do Debrum aqui, é a mesma coisa, o viés, eu tô falando 3 vezes o mesmo nome. O corte do rolinho do viés é sempre a mesma coisa. O que vai mudar mesmo é o aparelho onde você vai instalar. Então lembrando, se você vai fazer na reta, você precisa de um aparelho para reta. Se você vai fazer na galoneira, você vai ter um aparelho para galoneira. E na overlock dá? Sim, tem aparelhos para overlock. Por exemplo, barra de jaqueta, né? Quem nunca viu aquelas barras de jaqueta, você consegue fazer isso no aparelho de viés também. Você vai lá, pede para fazer um aparelho especial de largura 12, dependendo da largura final da sua barra, você pode mandar desenvolver para facilitar ali na produção, certo? As golas de t-shirt, né? Aquelas camisetas de masculina, feminina, baby look. Então, aquelas golinhas, se não forem molde, elas são feitas em viés. Portanto, dá para fazer. O que vai mudar é o aparelho vai ser especial para aquilo e também a forma de instalar ele na máquina, né? Porque na overlock ou na interlock, que são o mesmo estilo de máquina, o furinho fica em cima. Então, ele já tem uma configuração diferente do que um aparelho desse. O que basicamente vai mudar é a configuração. Se você tem dúvida em qual situação você usa, por exemplo, no tecido plano, qual é o uso, na malharia, qual é o uso, o negócio é o seguinte: quando você vai usar viés, quando você for usar viés para tecido plano, pense sempre em reta, tá bom? Não dá para fazer na galoneira. Não é que não dê, até dá. Porém, a galoneira ela tem um sistema de costura trançado embaixo. Se você fizer no tecido plano com aquele sistema de costura, a tendência é que o ponto abra muito facilmente. Então, quando a gente vai trabalhar com tecido plano, a gente pensa em máquina reta, não máquina galoneira, certo? Agora, se você for trabalhar com malharia circular, faça na galoneira. Pode fazer na reta? Pode. Mas a questão é que a reta não é uma máquina que tenha flexibilidade de costura. O que acontece? Você vai passar uma malharia lá dentro, né? Uma malha lá dentro com o viés na reta, a malha estica, geralmente. Então você vai ter a tendência, depende de onde você colocar esse acabamento, que a pessoa vai vestir, vai rasgar, vai estourar a linha. Então, por isso que pensou em tecido plano, reta. Pensou em malharia circular, que é malha mesmo, cobertura, né, que é a galoneira, certo? Agora, se você tem dúvidas em relação ao cálculo, Jéssica, quanto eu preciso calcular? Quanto vai para cada peça? Eu vou te explicar no próximo vídeo dessa série de vídeos aqui no meu canal. Então fique atento. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, não esqueça, se inscreve se você não é inscrito. E eu te espero no próximo vídeo dessa série.